A gente sabe que todo mundo tem um potencial esperando para ser descoberto. E nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar em como uma ferramenta superpoderosa e acessível, que é a atividade física, pode literalmente remodelar o cérebro e, com isso, transformar vidas. Bom, para começar, vamos pegar a história incrível do Michael Phelps. Antes de virar uma lenda, ele era aquele garoto que simplesmente não conseguia ficar quieto na sala de aula. Mas aí, ele encontrou a piscina. E foi ali que ele descobriu um jeito de canalizar toda aquela energia. O resultado? Foco, controle e, bom, o resto é história olímpica, né? Mas para a gente entender por que o esporte funcionou tão bem para alguém como o Phelps, a gente precisa dar um passo atrás. Primeiro, vamos entender quais são os desafios centrais de condições como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, e o transtorno do espectro autista, o TEA. E olha que fascinante ver como esses desafios aparecem de formas diferentes. No caso do TDAH, a briga muitas vezes é com o que os pesquisadores chamam de descoordenação temporal. É como se o cérebro tivesse dificuldade em gerenciar o tempo, sabe? Já no TEA, os desafios motores e a dificuldade de ler as entrelinhas sociais podem fazer com que um ambiente de equipe seja algo bem complicado. E essa dimensão física não é pouca coisa. Dá uma olhada nesse número. 87% das pessoas com TEA têm algum tipo de dificuldade motora. Isso é um número impressionante e afeta tudo, desde o equilíbrio até a coordenação mais fina. Tá, mas como é que a atividade física consegue atuar de um jeito tão poderoso assim? Agora a gente vai entrar na parte da ciência para entender essa mágica. Primeiro de tudo, é super importante a gente entender o que é a tal da função executiva. Pensa nela como o controlador de tráfego aéreo do cérebro. É ela que gerencia tudo. E para pessoas com TDAH, é como se essa torre de controle estivesse sempre sobrecarregada, com voos demais para coordenar. E aí que entra o exercício. Para o TDAH, ele cria uma verdadeira cascata química positiva no cérebro. A atividade física dá um boost nos níveis de dopamina e norepinefrina, que são exatamente os mesmos neurotransmissores que os medicamentos estimulantes buscam regular. Ou seja, o esporte ataca diretamente a raiz da desatenção e da hiperatividade. Agora, quando a gente olha para o TEA, os benefícios têm uma conexão muito forte com um processo chamado integração sensorial. Basicamente, é o jeito como o cérebro organiza e responde a toda a avalanche de informações que chega pelos nossos sentidos o tempo todo. E é por isso que atividades rítmicas e previsíveis, como natação ou corrida, funcionam tão bem. Elas são incrivelmente reguladoras. Ajudam a organizar o cérebro, acalmando o sistema do equilíbrio, o da consciência corporal e o do tato. Isso diminui aquela sensação de estar sobrecarregado e ajuda o cérebro a responder ao mundo de uma forma mais tranquila e adaptada. Isso tudo nos leva a uma pergunta essencial. Então, qualquer esporte serve? A resposta é não. Nem todos os esportes são criados iguais, e a escolha certa vai depender muito das necessidades de cada um. A pesquisa mostra uma divisão bem interessante aqui. De um lado tem os esportes de habilidade aberta, tipo futebol, que são super imprevisíveis. Eles são ótimos para treinar a atenção e a capacidade de adaptação. Do outro lado, os de habilidade fechada, como a natação, com movimentos repetitivos, são uma válvula de escape perfeita para a hiperatividade. E tem mais uma camada nessa decisão. Esporte individual ou em equipe também é uma escolha estratégica. Um esporte individual, como artes marciais, é excelente para desenvolver o foco. Já os esportes coletivos criam um ambiente estruturado, perfeito para praticar as habilidades sociais. Mas no fim das contas, a regra de ouro é a seguinte: o sucesso de verdade vem quando se permite experimentar e descobrir uma atividade que traga alegria. É a alegria que vai garantir o comprometimento a longo prazo. O melhor esporte é aquele que a pessoa ama praticar. Só que escolher o esporte certo é só o começo do jogo. A atividade em si é só uma parte da equação. O ambiente ao redor dela é tão crucial quanto. E esse ambiente é feito de gente. Do treinador no campo até a família na arquibancada, tudo isso tem um papel vital. Um técnico que entende o diagnóstico e pais que valorizam o esforço mais do que a vitória, nossa, isso faz toda a diferença do mundo. E olha só que exemplo fantástico que vem lá da Suécia. Eles criaram uma parceria que conecta as clínicas de saúde mental diretamente com os clubes esportivos locais. Basicamente, eles transformaram a atividade física em parte oficial do tratamento. É como se o esporte fosse receitado pelo médico. E essa fala de um dos profissionais do projeto resume tudo. A compreensão do treinador é a peça-chave para o programa funcionar. Não é só sobre jogar um jogo, é sobre criar um espaço seguro e acolhedor para o desenvolvimento. Então,
No final do campeonato, qual é o verdadeiro troféu? Bom, os benefícios vão muito, mas muito além do campo ou da quadra. O impacto a longo prazo é simplesmente profundo. A gente está falando de mais autoconfiança, amizades mais fortes, melhor controle das emoções e até notas melhores na escola. O esporte vira uma ferramenta para o bem-estar da pessoa como um todo e isso reflete na família inteira. E para quem gosta de números concretos, se liga nesse dado. Um estudo descobriu que exercícios físicos intensos melhoraram a concentração em participantes com TDAH em mais de 30%. Isso é um resultado poderoso e que a gente consegue medir. Então fica muito claro que o esporte é bem mais que uma atividade extracurricular. Ele é uma ferramenta de desenvolvimento, uma forma de terapia e, acima de tudo, uma fonte de alegria. Fica a prova de que o movimento pode sim remodelar o cérebro. E a verdadeira questão que fica no final é: que jogo a gente pode começar hoje?